Parece uma fraude, não é? A gente veste essa capa de pai, de quem supostamente sabe o caminho, mas por dentro, muitas vezes, a gente está olhando um mapa de cabeça para baixo. Essa sensação me atingiu em cheio um outro dia, por causa de um gesto simples do meu filho. A gente estava em nossa caminhada matinal, coisa que sempre busco fazer, todo dia mesmo, com raras exceções. Eu estava sentado, só observando ele brincar com o carrinho dele, na praça aqui próximo de onde a gente mora. E de repente ele simplesmente largou o brinquedo, né? Ele soltou o brinquedo dele, sentou ali do meu lado e, sem dizer nada, em silêncio, ele começou a literalmente fazer o mesmo do que eu estava fazendo. Ele sentou, ficou só olhando os carros, as pessoas, os pássaros, as motos, enfim, ele literalmente somente sentou e ficou a observar. Pouco tempo depois ele ainda começou a apontar, né, como se estivesse me mostrando: "Olha ali, pai, o caminhão. Olha ali a pessoa correndo". Na hora, eu lembro bem que ali, exatamente naquele momento, me bateu uma emoção muito boa mesmo, cara. Foi experiência engrandecedora. Eu senti uma alegria mesmo pura por simplesmente estar vivenciando aquilo, né, estar vivenciando aquela situação. Mas logo em seguida me veio um questionamento, né. Eu fiquei me pensando por que que ele fez aquilo. Qual teria sido o motivo para ele largar o brinquedo e e fazer aquilo, né. A resposta, assim, de imediato me pareceu clara, né. É óbvio que ele estava me imitando. Esse hábito de ficar parado olhando para o tempo é um hábito que eu tenho, é quase um hobby. Eu acho que muitos homens têm também, né, isso, que basicamente é aquele momento em que você simplesmente para, fica olhando para o nada e observa o mundo. Você fica olhando a dinâmica social, a correria, sem necessariamente estar pensando em alguma coisa, né, você só está ali assistindo, sem julgamento, sem avaliação. Isso traz uma certa calmaria, né, para nossa mente agitada. E ver o meu filho, que não tem nem 2 anos ainda, repetindo esse comportamento foi algo bem inesperado, né. E claro que o problema não estava nele me imitar, fazendo algo. O problema foi realmente nessa reflexão, nesse pensamento que veio depois. Foi a reflexão que essa cena destravou na minha cabeça. Porque eu fiquei me questionando. Eu pensei assim: "Ok, tá claro que ele me imita, mas então como eu posso ensinar esse menino a ser um homem bom? Um cara legal mesmo, assim, não no sentido bonzinho da coisa, e sim no sentido de ser um homem honrado, de contribuir com a sociedade, né. Como eu poderia ajudar a ser um homem honesto, resiliente, gentil? Como eu posso ensinar, se eu mesmo, na maior parte do tempo, sinto que ainda estou tentando aprender a ser um homem assim?". E aí é sobre essa busca, sobre essa dúvida constante que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, a origem da pressão, né, de onde origina-se essa pressão por ser um pai perfeito. A gente sempre cresce com a imagem de que o pai é um pilar, ele é uma rocha inabalável, um herói que não tem dúvidas, que não vacila, que não titubeia e por aí vai. Eu pelo menos, né, via o meu pai assim, acredito que a maioria das pessoas também. Durante muito tempo, ele foi o meu único referencial masculino, né. Poxa, eu era um menino, um ser completamente sem ideia de onde estava, do que deveria fazer. Por me entender como homem, eu precisava de um espelho, né, todo mundo precisa. Alguém para copiar o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer as coisas. E esse alguém, obviamente, foi meu pai. Eu fui criado pelo meu pai, não fui criado pelo meu pai biológico, né, fui criado pelo meu padrasto, mas para mim ele é o meu pai. E é incrível, porque até hoje eu me vejo fazendo algumas coisas que eu sei que eu só faço porque eu vi fazer. Deixa eu dar um exemplo aqui para não ficar tão no abstrato, né, mas o meu pai, ele sempre teve dificuldade de se expressar com fala. O caso dele era uma dificuldade muito grande. Então, para acordar a mim e a meu irmão, ele não gritava, não chamava, né,
falando. Ele simplesmente encostava ali na gente e fazia cócegas no nosso pé. Até a gente acordar, não aguentar mais e acordar, né, rindo. Era um pouco desesperador, eu lembro, porque eu sabia que ele ia fazer isso de manhã. Mas enfim, ele acabava alcançando o objetivo dele, que era despertar a gente. Hoje eu não tenho dificuldade para falar, graças a Deus, mas mesmo assim eu ainda tenho uma preferência para acordar a minha esposa e o meu filho somente com um toque, sem dizer nada, né? Mesmo eu tendo não tendo dificuldade em me expressar verbalmente, eu prefiro só tocar. E eu tenho certeza que essa mania, vamos dizer assim, veio dele. Não tenho dúvida quanto a isso. E agora que eu sou pai, voltando para essa questão da cobrança, né, da perfeição, eu sei que essa cobrança vem com tudo. A gente se cobra para ser essa figura, esse pilar, essa rocha inabalável. A gente esconde fraquezas, inseguranças, erros, por aí vai. Porque, pelo menos comigo, né? Eu entendo que a gente tem medo, a gente tem um medo de que os nossos filhos, se os nossos filhos virem as nossas falhas, o castelo inteiro da família desmorona. Não é fácil ser pai, cara. Não é fácil mesmo. Nem um pouco. Eu não sou daqueles que romantiza a paternidade de forma exagerada, não. A nossa função é a base da família, literalmente. Então, todos esperam que nós sejamos essa figura de força, de firmeza, de convicção, um super-herói mesmo. Então, eu queria recomendar, né, que quem está em alguma situação parecida, que primeiro entenda isso, entenda que esse é o seu papel como pai e aceite-o, tá? Não adianta brigar contra isso, porque alguém na sua família vai precisar assumir esse papel. E como eu tenho um filho homem, eu sei que eu sou o espelho dele. Mesmo eu querendo ou não, eu sei que eu sou o espelho dele. Eu também acho que o maior problema que nos faz ter tanta cobrança é o nosso medo de que essa máscara de herói acabe caindo em algum momento, sabe? Afinal, a gente não quer que a nossa família, nosso bem maior, perca a confiança em nós. Então é um medo constante, esse que nos faz ficar em uma vigilância eterna, digamos assim. Mas uma pergunta também que eu levanto é se isso de fato seria um problema. Eu me pergunto se isso de fato seria um problema, porque nos últimos tempos, nas, nos meus, nas minhas reflexões, eu comecei a avaliar e pensar se eu não estaria olhando isso do formato errado, tá? E dentro desses questionamentos, eu me pergunto se a lição mais importante que eu posso ensinar para o meu filho não for necessariamente eu ter todas as respostas, né? Mas sim mostrar a ele como eu lido ali com o fato de, em uma situação ou outra, eu não tê-las. Porque, assim, na verdade, o que é verdade é que eu não sei de tudo. Ninguém sabe, cara. Longe disso. E eu também sei que eu nunca vou saber de tudo. Então, na prática, eu nunca vou ser esse super-herói imbatível. E, sendo bem sincero, acho que eu nem gostaria. Essa idealização, além de absurda, ainda tira a graça da vida. Porque nós não somos deuses, nós somos humanos. E ter nos tornados pais não muda a realidade de que nós somos humanos. Mas um ponto positivo de ser humano é que os humanos têm uma habilidade formidável, que é a adaptação. Isso mesmo. Somos seres hiper, super adaptáveis. É só você ver a história aí da humanidade, né? Recortes aí, qualquer resumo que você vê, por tudo que a gente precisou passar para chegarmos até aqui, e você vai chegar a essa mesma conclusão. Eu acredito que essa é a característica mais importante que a gente pode passar para os nossos filhos. Não a perfeição, mas a capacidade de se adaptar. E isso eu tento ensinar ao meu filho em lições que eu pratico todos os dias. A primeira lição é a lição da humildade. Talvez a coisa mais poderosa que eu possa dizer quando eu não sei de alguma coisa para ele é simplesmente: filho, eu não sei. Eu não sei, nesse exato momento eu não tenho a resposta, mas que tal a gente descobrir juntos, né? Isso, na minha visão, é uma perspectiva mais interessante. Afinal, a gente acaba não perdendo o pedestal, mas a gente sai um pouco do patamar de ser perfeito, né? Que não pode errar. Minha visão, isso não ensina fraqueza, ensina humildade e curiosidade, o que é melhor ainda.
Eu espero, né, que com isso meu filho aprenda que é normal ele não saber de tudo. O que eu não quero que ele ache normal é ficar parado, né. Você não sabe de algo, tudo bem, mas é importante ir atrás, aprender e se adaptar. O meu pai me ensinou a ser assim, né, eu sou muito grato a ele por isso. Eu também possuo um chefe que não se preocupa muito em eu não saber de algo, né. Eu lembro de várias situações na qual ele perguntou, eu disse que não sabia, mas ele sempre reforça o pedido para eu ir descobrir. A segunda e talvez a mais importante para mim seja a lição da resiliência. O meu filho não precisa me ver acertando sempre, mas ele precisa me ver tentando acertar sempre. Ele precisa me ver tentando consertar algo em casa e falhando, né. Ele precisa me ver tentando de novo, perdendo tempo, energia, mas no fim conseguindo, atingindo aquele objetivo e comemorando aquela vitória. É a memória da luta que fica guardado, que fica gravado. Ele precisa me ver chegando cansado do trabalho, mas ainda assim com um sorriso, dar um beijo na mãe dele, perguntar com calma como é que foi o dia deles. É a lição, essa é a lição do autocontrole. Ele precisa me ver tentando aprender algo novo, sei lá, mesmo que seja fora da minha idade, né. Enfim, eu vou ficar cada vez mais velho e isso vai acontecer, porque isso vai virar uma chave na cabeça dele. Essa a chave que eu quero que se abra, né, que ele entenda, é que ele jamais permita limites que são impostos de forma externa para ele, que o mundo tenta impor. Esses limites não existem, só estão na cabeça dele se ele permitir que apareçam, né. Porque para mim, no fim, a grande lição não é o sucesso, é só a resiliência de continuar tentando, cara. A terceira lição é a da responsabilidade. Eu quero que ele me veja errando e pedindo desculpa. Essa é um pouco difícil, porque eu acredito que nenhum de nós aqui viu nossos pais admitindo um erro pra gente, né. Eu particularmente nunca vi, mas quando eu, por exemplo, perco a paciência de forma muito exagerada, né, passando dos limites, digamos assim, e depois eu vou até ele e digo: "Filho, o pai errou, o ideal não é reagir desse jeito nas situações e tal". Eu acho que a lição que fica nesse caso não é a da minha falha, é a do respeito, a de responsabilidade. Eu tento ensinar ele a humildade, a resiliência e a responsabilidade por um motivo muito claro. A minha lógica é simples. Para mim, em um mundo de pessoas cada vez mais dependentes e fracas, o maior presente, o maior legado que eu posso deixar para ele é torná-lo resiliente, forte e determinado. Porque se ele tiver essas características dentro de uma sociedade, como eu comentei, possivelmente mais fraca, ele vai se destacar. E é por isso que, no fim, a lição mais importante é a lição que eu chamo de lição silenciosa. É a lição que ele vai aprender todo dia, cara. Porque no final das contas, o que ele vai lembrar não vai ser dos sermões que eu fizer, né, das broncas. Ele vai lembrar de como ele me viu tratando a mãe dele, de como eu falo com o garçom no restaurante, de como eu reajo no trânsito, de como eu não desisto das coisas, de como eu cuido do meu corpo, da minha mente, de como eu lido com o nosso dinheiro, com o dinheiro da família. Essas são as aulas que ele assiste 24 horas por dia, a todo momento, a todo instante. Esse é o verdadeiro legado que eu estou construindo, né, essa é a minha real intenção. Então respondendo à pergunta lá do início, não, eu não sei de tudo, eu nunca vou saber, e ser um bom homem não é um destino onde a gente chega, para mim é mais uma direção que a gente escolhe caminhar todos os dias. E a coisa mais valiosa que eu posso dar ao meu filho não é um mapa perfeito do caminho. Para mim seria mais uma bússola, que são os valores que eu tento viver, a minha companhia honesta na jornada dele, na nossa jornada, claro. Talvez o melhor que eu possa fazer é simplesmente caminhar com ele, caminhar ao lado dele e deixar que ele me veja tentando ser um pouco melhor hoje do que eu fui ontem. Enfim, essa é a dúvida que me acompanha sempre. Eu pergunto para vocês, essa dúvida também te acompanha? Como você lida com essa pressão? Deixa um comentário aqui embaixo, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Agradeço a atenção de vocês, é meu primeiro contato aqui com vídeos com vídeos do YouTube. Espero ter trazido alguma coisa interessante para vocês. E a gente se vê nos comentários.